Gosta de ChatGPT? Tem alguma religião? Não tem religião, mas pensa sobre coisas inexplicáveis da vida? Além disso, gosta da Bíblia ou de fontes bíblicas para pensar historicamente como o nosso mundo se adaptou a certos valores morais? Então, esse é o seu lugar. Nós vamos partir de duas referências, que é o Salmo 3 e a história, a passagem bíblica Daniel na Cova dos Leões. Porém, antes aqui, eu preparei o terreno. Para quem usa o ChatGPT, sabe que ele é retroalimentado, ou seja, nós informamos, pedimos, delineamos o caminho que ele vai percorrer, né? E ele não dá um excesso de informação. É isso o que o torna diferente e eficaz. Então, quanto mais direcionado a gente é na pergunta, sem sugerir, né, sem abrir demais o que ele pode responder, melhor né, mais delineado fica o que a gente pode conversar. Aí eu pensei, meu Deus, se eu for pedir para ele, né, essas referências bíblicas e tudo, onde poderemos ir parar? Então eu fui tentando aqui dialogar com ele e eu fiquei muito feliz com o final surpreendente. Então já vou dando um spoiler. Ele me surpreendeu. Ele conseguiu em vários momentos abrir, expandir a questão, tá bom? Então, para quem não é religioso, esse conteúdo não vai te decepcionar, mas para quem é religioso, há todo o respeito do mundo, tá? Para que isso também seja sua crença, tá bom? Só que nós vamos abordar de um ponto de vista histórico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós vamos observar o caminho que essas histórias fizeram, né, no mundo. Eu não vou voltar em fatos, eu não vou posicionar socialmente, tá? São perguntas muito simples aqui, muito diretas em alguns assuntos, relacionando essas duas coisas, tá bom? E também trazendo a experiência de ler esse salmo e essa passagem. Porém, com essa abordagem histórica. Como tem uma pessoa no Brasil que faz esse trabalho muito bem, que é de aproximar religião de história, ou seja, voltar às questões, né, não apenas cristãs e bíblicas, mas em várias questões religiosas, através, né, de um olhar um pouco crítico, né? Um pouco não, totalmente crítico, mas não para diminuir, tá? As pessoas confundem a palavra crítica. O que eu quero dizer é com um olhar atento, né, às transformações, a como aquilo percorre o mundo, tá? Aos gestos que aquilo faz no mundo, ou como as pessoas absorvem essa história, esse conhecimento, como elas se relacionam, como elas usam desse conhecimento, em quais situações, né? E assim, religião tem muito a ver com poder também, então acaba que a gente entra em questões mais amplas mesmo, tá? Então, prepare-se, porque às vezes tá engraçado aqui. E às vezes é um pouco polêmico, mas os comentários, desde que eles não sejam ofensivos, sejam respeitosos à crença do outro, né? Inclusive a não crença, eu vou liberar. Fiquem à vontade aí para fofocar, tá bom? É para isso mesmo, é para a gente trocar ideia. Então vamos começar. Olá, gostaria de uma ajuda. Leandro Carnal sempre aborda a Bíblia e as religiões de um ponto de vista histórico. Saiu outra coisa aqui, me perdoe. Poderia trazer um trecho de suas palestras sobre o tema religião? Aqui eu dei aquela riscada bacana, porque pode ser que ele não traga algo do Leandro Carnal. E ele tem uma grande capacidade de inventar que o Leandro Carnal falou isso. Mas vamos fingir aqui que ele falou. Porque caso não seja, eu vou identificar aqui o perfil, tá bom? Vamos ver. A religião é uma parte muito importante da história humana, ok? Né? E temos que olhar para ela com uma abordagem histórica. Eu não sei se ele disse isso ou não, porque nós não temos que fazer isso. Nós estamos fazendo isso aqui porque a gente quer. É interessante notar que as religiões têm algumas semelhanças, como a crença em um ser superior ou divindade,
mas também tem diferenças significativas em suas práticas e crenças. Eu acho muito legal essa linguagem, que eu tenho pensado assim, que é uma linguagem anti-ódio, né? Que a pessoa tentar ser o mais clara possível, né? E tentar ver vários pontos de vista. E é isso, esse aqui, por mais que seja o que ele falou, não, é, é isso mesmo, a gente conseguir ver a religião do outro, né? Se ela tem um ser superior, conseguir identificar características, né? Observar, olhar, deixar o outro viver o que ele acredita. A gente quase não tem coisa que a gente acredita para viver, né? Então, tem esse ser superior, tem uma divindade? Não tem, né? Qual é a prática que para ele vale a pena, qual não vale, a crença? Se a pessoa quiser parar para pensar nisso, se ela não quiser, tem uma coisa muito simples, básica, que é o respeito. Não tem problema nenhum. É importante lembrar que as religiões mudaram muito ao longo do tempo, muitas vezes adaptando-se às necessidades e crenças das pessoas em diferentes épocas e culturas. E realmente é esse o gesto de pegar historicamente, porque você pega ao longo do tempo. Outro ponto interessante é que a religião muitas vezes se mistura com a política, com a economia. Olha que louco. Na história, louco nada, né? Óbvio. Na história, vimos muitos exemplos de líderes religiosos que eram também líderes políticos. Nossa, parece até um conto de fadas que passou. E de religiões que exerceram grande poder e influência sobre a economia. Tem que tomar muito cuidado quando faz essa conexão, né, gente? De forma muito objetiva, enfim. Não vamos citar nenhum caso aqui, mesmo que a nossa mente esteja povoada. Isso aconteceu em muitas culturas, desde o Antigo Egito e até o Império Romano e além. É importante lembrar que a religião é uma parte fundamental da identidade de muitas pessoas e que as crenças religiosas podem ter um grande impacto em suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ser crítico, olha, e questionar as crenças religiosas e entender que elas podem mudar ao longo do tempo. A abordagem histórica nos ajuda a entender melhor como as religiões surgiram, como elas mudaram e como elas se adaptaram ao longo da história. Eu achei que tá bacana, gente. Vamos continuando. Ele escreveu um livro com o padre Fábio de Mello, conhecido pela crença católica. Poderia trazer alguns trechos deste livro? Ele falou, com certeza. O livro Diálogos, Reflexões sobre a Vida, a Morte e a Vida Após a Morte foi escrito por Leandro Carnal e padre Fábio de Mello em 2018. Abaixo estão alguns trechos selecionados. O ser humano é um ser que tem capacidade de transcender, de pensar para além de si mesmo, de buscar significados além da vida material. Isso faz parte da nossa essência como seres humanos. A religião pode ajudar a nutrir essa busca por transcendência. Isso foi o padre Fábio de Mello, que é um grande estudioso também, né? A gente sabe que a formação teológica exige uma grande abordagem, apesar de mais enviesada, né? Mas uma grande abordagem filosófica. Vamos lá para o Leandro Carnal. Eu acredito, eu não li esse livro, tá? Mas eu acredito que seja sempre um jogo entre um e outro. Se esses trechos são do livro mesmo, eu não posso confirmar, tá bom? Eu não tenho livro, mas eu trouxe para a gente lembrar que ele existe e com certeza eles fizeram uma grande contribuição fazendo essa união, né? Porque o Leandro Carnal, ele já declarou várias vezes que ele é ateu, né? Ou seja, ele não acredita em nenhuma transcendência, nada que ele não está acompanhando ali, vendo, mas ele, ao contrário de algumas pessoas que creem, e isso está tudo bem,
ele gosta do tema religião como objeto de pesquisa, como aprofundamento e estudo. Então, isso o une de alguma forma, né, ao padre Fábio de Mello. E eles estabeleceram um diálogo, apesar de pensarem diferente e né, divulgarem isso na vida deles, trabalharem isso de uma abordagem diferente, né, eles conseguiram estabelecer um diálogo maravilhoso. Eu gosto muito do trabalho do Fábio de Mello também, do padre Fábio de Mello, porque ele é muito lúcido, assim, eu fico impressionada, mesmo acompanhando ele fora da crença católica, eu acho que ele soma muito. Agora vamos ver o Leandro Carnal falando. A religião é uma forma de buscar sentido e significado para a vida. Ela pode ser uma forma de conforto e esperança, mas também pode ser usada como uma forma de controle e opressão. É importante lembrar que as crenças religiosas são humanas e que elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. É bem essa visão mesmo daquela pessoa que acordou e tomou o limão com água quente. Aquela pessoa que tomou a ducha gelada de manhã. Ah, Deus. Agora o padre Fábio de Mello. O sofrimento é uma parte inevitável da vida, mas a religião pode nos ajudar a encontrar conforto e esperança, a nos conectar com algo maior do que nós mesmos. A fé pode nos dar força para enfrentar os desafios da vida e acreditar que há um propósito maior para o sofrimento. Isso pode ser bacana até um ponto, né? Mas eu não vou entrar nesse vídeo aqui porque eu abordei 2 passagens, né? Um salmo, uma passagem, é muito conteúdo, mas depois eu virei fazendo essa conexão, não se preocupem, tá? Eu virei, podem pedir aí nos comentários, eu voltarei com essa relação entre a saúde mental e as crenças religiosas, tá? Isso é um tópico que dá livros e livros e livros e palestras. Então, antes da gente propagar isso, é bom a gente tentar perceber, né, que isso, né, um propósito maior para o sofrimento já é um pensamento bem adoentado, né? Ou seja, estou sofrendo, mas tem uma razão que não me cabe conhecer por completo a origem, o porquê, eu apenas aceito, não posso modificar, dá uma certa paralisia, e isso me preocupa muito na crença crística, principalmente. Vamos seguindo. Agora Leandro Carnal. A vida após a morte é uma questão que tem fascinado as pessoas ao longo da história. A religião pode oferecer respostas a essa questão, mas também pode gerar mais perguntas e incertezas. Eu também penso assim, engraçado, eu penso, gente, teve uma época da minha vida que eu dei uma estudada sobre as coisas após a morte e fiquei pensando, meu Deus, se eu continuar nesse caminho, eu não sei se eu vivo essa vida, porque não dá tempo de pensar na vida que veio antes, porque a vida após a morte tem a que vem e a que foi. Então você fica assim, tô confuso, não sei o que fazer, porque tem a de agora, a anterior, a próxima, é muita coisa. Então, é o que ele falou, pode gerar mais perguntas e incertezas, foi o que aconteceu comigo. É importante lembrar que a vida após a morte é uma questão de fé e que cada pessoa pode ter sua própria visão sobre o assunto. Qual a visão de vocês, gente? Eu quero saber. Esse é um assunto que me interessa, se for discutido com respeito ao que o outro crê, tá bom? Não estamos colocando isso em xeque de forma alguma, tá? Mesmo que isso ancore a saúde mental das pessoas, eu já me perguntei isso. Eu tenho pessoas que eu conheço, que eu sou próximo, que eu penso, bom, a saúde dessa pessoa está melhor com a presença, né, das escolhas religiosas que essa pessoa faz. Para mim, gente, está maravilhoso, porque o que eu quero, ver essa pessoa bem, né? Quero ver essa pessoa escrevendo um livro? Não é o objetivo, entendeu? Então, se aquilo basta para a pessoa,
Se ela descobriu isso, gente, é o que todos nós estamos aqui correndo atrás, entendeu? Algo que basta, algo que nos caiba, né? Então, se isso fez sentido, tá tudo ótimo. Não precisa, já tem gente escrevendo um livro, já tem gente pensando, né? Desde que você não use isso para nada além de dar sentido para a própria vida, você é livre. Agora, quando você começa, né, a desenrolar isso, é que fica chata a situação. Mas vamos seguindo. Agora, o Padre Fábio de Mello, para a gente terminar essa conexão, e como eu falei, colocar esse tapete antes da gente deitar no chão, porque senão, se eu trouxesse aqui, o que eu sei que fica um pouco mais longo, mas se eu trouxesse já logo o Salmo e a passagem bíblica, ele ia acabar me conectando, né, a outros tipos de conteúdo e ia parecer clickbait. Não é que eu tenha nada contra esses outros conteúdos, mas aqui a gente tem sempre essa abordagem, né, indo nas referências, tá bom? Não diria crítico, não, porque que a gente faz mais é fofoca do que crítica, tá? Mas a gente está partindo de referências, de coisas de pessoas que já fizeram esse trabalho crítico e que a gente está lendo, rindo e fofocando, entendeu? Então, é um pouco por aí. Então, agora vamos ler Padre Fábio de Mello. O amor é uma força poderosa que pode transformar a vida das pessoas. A religião pode nos ajudar a nutrir a força do amor, a nos conectar com os outros e com algo maior do que nós mesmos. Mas é importante lembrar que o amor não é exclusivo da religião e que ele pode ser encontrado em muitos lugares e em muitas formas. Vamos seguindo, né? Gosto muito do trabalho dele, do Padre Fábio e do Leandro Carnal. Bom, só isso, gente, o próprio ChatGPT já deu aqui um título, Religião Vista Historicamente. Então, para mim, com certeza tá ótimo. Vamos lá então, gente. Eu coloquei obrigada. Bom, gostaria de abordar duas coisas que apareceram, né? Assim, quando às vezes, gente, tem alguns temas que eu trago aqui que vocês pedem. Algumas pessoas que vocês indicam, igual, infelizmente, eu tenho trazido alguns casos criminais que eu, às vezes, fico, nossa, assim, é super difícil para mim de lidar, porque é o tipo de pesquisa, por exemplo, imagética, que eu não faço de forma alguma, eu não quero ver imagem nenhuma. Então, enfim, mas eu acabo esbarrando com algumas coisas, ou vocês pedem, ou enfim. E essas duas referências vieram assim muito fortes para mim. Então, eu estou fazendo isso aqui extremamente intuitivamente. E vocês pediram, né? Uma dessas duas coisas aqui. Eu não sei porque elas têm relação, mas o ChatGPT vai nos ajudar a estabelecer isso. E é super divertido para quem está fazendo, como chama aquilo dentro da universidade? Ai, Deus, eu fico pensando, nossa, eu já catei tanto papel para fazer isso. Fazendo tipo, eu diria da graduação, aquele final da monografia. Pós-graduação acho que é muito, mas monografia daria, gente, dá tranquilo para você fazer um artigo da graduação, você consegue. Fala assim, relaciona fulano com ciclano do ponto de vista do Beltrano. Meu amor, as coisas assim já começam a fluir, não tô falando que você pode copiar, mas as coisas andam com certeza. Então eu falei, bom, eu fui, gente, já me jogando. Gostaria que você trouxesse o Salmo 3 com linguagem adaptada para a juventude atual. Porque o que nos interessa daqui para frente, não é? Não estamos fazendo um trabalho de as fontes, né, históricas de como surgiu esse salmo, tá? A gente quer saber o que ele está falando. Eu, gente, tenho pouco conhecimento bíblico, quero melhorar isso. Eu ainda quero achar, quem puder me indicar, eu quero achar uma Bíblia que esteja, assim, minimamente respeitando os direitos humanos, que eu consiga ler, entendeu? Aí eu posso trazer para vocês. Alguém, porque assim, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né?
Se alguém tiver alguma adaptação desse jeito, que a gente não precise ficar, né, assim, alimentando certos valores morais, pode trazer que eu me interesso de ver a adaptação e tal. Mas é claro, né, eu tive uma criação religiosa, então assim, eu já me deparei com Bíblia, com várias questões religiosas muitas vezes na minha vida, inclusive de outras religiões, né, as quais eu já frequentei. Então vamos lá, o Salmo 3, eu vou ler essa primeira versão dele, aguardem gente, tem muito mais. Salmo 3, a confiança em Deus. Ah, Senhor, quantos são os que me perseguem? Muitos se levantam contra mim, mas tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Quando clamo em voz alta pelo Senhor, ele me responde lá do céu. Eu me deito e durmo e acordo novamente, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de pessoas que se põem contra mim por todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra os dentes dos ímpios. Nossa Senhora, para que isso tudo, gente? Arranca os dentes dos leões. Mas, assim, quando é mais imagético, é bonito, né? Ó, Senhor, salva-me, que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Essa é a tradução adaptada do Salmo 3 para uma linguagem jovem e moderna. E eu falei, pode deixar essa linguagem ainda mais próxima? Ainda acho informal. Aí ele colocou, tudo bem, vamos lá para uma linguagem coloquial. Salmo 3, confio em Deus. Agora se preparem, quem é muito preocupado com a tradução, vai rolar na tumba aí. Mas nós estamos vivos, então nós estamos criando. Bom, vamos lá. Caramba, quantos caras estão me sacaneando? Eu achei uma coisa meio rap. Tem um monte de gente querendo me ferrar. Mas, oh Deus, tu é meu protetor, tu é meu orgulho, me deixa de boa. Adorei, me deixa de boa. Quando eu grito pedindo ajuda para ti, tu responde lá no céu. Eu deito e durmo tranquilo, porque tu tá comigo e me protege. Gente, tu tá comigo é uma certa parte do Brasil, né? Eu não tô nem aí para essa galera que tá tentando me ferrar de todo jeito. Levanta aí, ó Deus, me ajuda, meu mano. Dá um jeito nesses malucos aí. Meu Deus, que loucura. Tira a dentada desses leões. Amém. O ChatGPT tá de parabéns. Tira a dentada desses leões. Ó Deus, me salve. Faz a tua proteção ficar com a galera de boa, com a galera boa. Nossa, essa frase é bonita. Faz a tua proteção ficar com a galera boa. Espero que essa adaptação esteja mais próxima do que você tinha em mente. Olha, me superou. Coloquei, sensacional, você se superou. Ai, Deus, a gente se diverte. Tem uns vídeos que ficam longos, não adianta. Fico feliz saber quem gostou. Ai, Deus, fico sempre à disposição para ajudá-los. É claro, ainda tem mais. Eu gostaria que fizesse o mesmo, adaptar para a juventude atual, sem perder os detalhes da história, porque eu fiquei com medo da força imaginativa dele. Sem perder os detalhes e a nuance, queria que você trouxesse a história de Daniel na Cova dos Leões. Com certeza, segue abaixo uma adaptação da história de Daniel na Cova dos Leões para a linguagem jovem atual. Vamos lá, gente. Vamos ver o que o ChatGPT fez aqui. Quem tem a Bíblia, gente, vai seguindo, faz um bate-texto aí e a coisa, vocês vão ficar assustados. Vamos lá. A história de Daniel na Cova dos Leões. Daniel era um cara muito esperto e sabia falar várias línguas diferentes. Ele trabalhava para o rei Dário e era muito respeitado por todos por causa da sua inteligência. Mas, como tem gente invejosa, os outros funcionários do rei começaram a querer ferrar com Daniel.
Ele já se jogou aqui, ele viu que eu gosto de uma gíria. Eles bolaram um plano e convenceram o rei a assinar um decreto proibindo as pessoas de pedirem ajuda a qualquer outro deus ou homem que não fosse o próprio rei. E se alguém fizesse isso, seria jogado na cova dos leões. Mas Daniel não ia deixar isso barato e continuou orando para o seu Deus todos os dias, como sempre fez. E quando os outros funcionários viram isso, foram logo contar para o rei. O rei ficou muito triste porque gostava de Daniel, mas não podia quebrar o próprio decreto que ele assinou. Então, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus não deixou ele na mão. Ele mandou um anjo fechar a boca dos leões e Daniel ficou ileso durante toda a noite. O rei Dário ficou super feliz quando viu que Daniel estava vivo na manhã seguinte e ainda mais feliz quando soube que os outros funcionários foram jogados na cova dos leões e devorados, meu Deus. Daniel continuou a servir o rei Dário e Deus sempre esteve com ele, ajudando-o a vencer todas as dificuldades. Essa é uma adaptação da história de Daniel na Cova dos Leões para o jovem atual. Espero que tenha ajudado a entender melhor a história. Eu falei, pode trazer o original, mas com a linguagem facilitada, porque eu achei que ele pode ter ido muito além. Mas eu vou pular isso aqui, gente, porque eu acho que ele fez um bom trabalho sim, tá bom? Então, bom, eu pedi qual a referência para pessoas como eu que conhecem a Bíblia, né, mal. Aí ele colocou, a história de Daniel na Cova dos Leões é descrita no capítulo 6 do livro de Daniel na Bíblia, que é um livro do Antigo Testamento, tá bom? Para quem quiser, né? Tem até a Bíblia online, eu dei uma olhada, mas é aquilo de tradução, né, gente? Eu sou muito afeita à tradução e, a Bíblia a gente não tem discussão, porque tem milhões de versões, então eu ainda não achei a minha. Quem tiver uma tradução que seja possível, suportável, pode me mandar aí, porque de vez em quando eu gosto de ler o livro mesmo, sabe? Mas nós fizemos aqui, nós entendemos um trabalho de adaptação. Então vamos lá. O Legião Urbana tem uma música inspirada nessa passagem. Pode trazer a letra? Eu tô com medo de não ser essa letra, tá? Mas eu vou me jogar aqui. Daniel teve um sonho com leões na cova a rugir e o profeta se jogava sem temer um porvir, pois sabia que seu Deus não o havia de esquecer. E ao raiar da aurora, Daniel foi visto a nascer. E toda a Babilônia, então, viúva de seu rei, outra vez se curvou ao que Daniel tinha a dizer. A lei que o rei havia feito o castigou na cova dos leões, mas Daniel não morreu. E ao rei mostrou que não tinha medo, não. Mas Daniel não morreu. E ao rei mostrou que não tinha medo, não. Bom, uau, né? Religião urbana é uma coisa forte, né, gente? Mexe com as pessoas. Então, vamos lá. Eu me lembrei disso, assim, gente, as coisas foram vindo, eu não sei explicar, tá? Então, agora para explicar melhor, eu quero pedir para ele fazer esse trabalho. Pode relacionar o Salmo 3 e a história de Daniel, mas com uma abordagem histórica, como faz dentro do canal. Isso está muito na moda no ChatGPT. Você dá o nome de uma pessoa e fala assim, como essa pessoa falaria tal coisa? Ele dá aquela movimentada nos dados. Isso ainda está muito beta, né? Tipo em teste, em andamento, mas pelo menos ele não fala tanta batatinha como ele não falaria, né? Longe, não pensando, tentando pensar aquele ponto de vista, tá bom? Então, eu, coitado, Leandro Carnal, estou usando ele aqui simplesmente como um filtro, para não descarrilhar demais o trem. Então, vamos. Ele falou, olha, o Salmo 3, assim como a história do Daniel, pode ser interpretado sob uma perspectiva histórica que reflete a importância da fé em momentos difíceis. Na história do Daniel, ele é jogado na cova dos leões por desobedecer à lei do rei,
que o proibia de orar para Deus. E essa história é meio impressionante em relação a isso, né, gente? Olha, se qualquer batatinha que eu estiver falando, pode colocar aqui embaixo, tá? Eu vou adorar saber, porque esse assunto me interessa. Eu fiquei pensando, ou o pessoal, na hora de escrever isso, pensou assim, deixa eu botar que ele vai infringir com uma coisa bem absurda, que é para a história ficar muito absurda. Como que você pode falar que uma pessoa vai ser presa por orar? Meu Deus abençoe. Mas está tudo ótimo, né? Vamos entrando nesse enredo. Então, no entanto, a sua fé inabalável, a sua confiança em Deus o protegem da morte e ele sai ileso da cova. Esse evento pode ser interpretado como uma demonstração da criança dele. Já o Salmo 3, atribuído a Davi, foi escrito em um momento de adversidade, quando ele estava fugindo do próprio filho Absalão, que havia tramado contra ele. Meu Deus, que coisa! Isso a gente não perguntou, né? O contexto do Salmo 3. Alguém sabe mais sobre isso? Coloque aqui embaixo. Eu vou falar só o que o ChatGPT está falando e às vezes ele fala muita abobrinha, gente. Mas vamos ler fingindo que a gente sabe. No entanto, o Davi confia em Deus como seu escudo e protetor e clama por ajuda divina. Ele reconhece que precisa de ajuda, né, em meio aos seus inimigos. Bom, assim, tanto a história de Daniel como o Salmo 3, que é a história de Davi, né, mostram a importância da fé e confiança em momentos difíceis. Interessante. Eu falei, olha, não está muito histórico. Ele foi bacana, né, gente? Mas para quem está vendo a imagem, sabe que eu dei umas puladas em umas palavras aqui. Então, bom, para quem não está vendo, eu quis recompor esse texto. Então eu falei, não está muito histórico. Essa palavra tá ótima, como se fosse um adjetivo, né? Vou te explicar o porquê. Está presumindo Deus como uma coisa dada, não considerando outras formas de lidar com as coisas inexplicáveis da vida. Pode reescrever sem presumir que o leitor é um cristão? Gente, ele não ficou chateado, nem eu. Estamos dialogando tipo o padre Fábio de Mel, né? E o Leandro Carnal. Estamos simulando esse debate. Então vamos lá. Como se o ChatGPT acreditasse em alguma coisa. Não, tô brincando, vocês entenderam. Peço desculpas pela minha resposta anterior. Entendi a sua colocação. Olha isso, gente. O ChatGPT está dando um show de diálogo. Um show. Você tá assim, sem saber como você conversar um assunto difícil com alguém? Gente, eu tenho aprendido tanto com ele, porque às vezes no começo eu ficava assim, ai, como ele enrola. Nossa, em vez dele responder a pergunta, ele sai, sabe, botando o sujeito, e depois o verbo, e depois o objeto, e aquilo ia me irritando. Mas depois eu comecei a entender o quanto essa linguagem ajuda a gente a esclarecer e a ser menos violento com as palavras, por ser menos direto. Então, é isso mesmo, é uma enrolação, mas isso ajuda que a informação, que ela venha quase como um abraço, mesmo sendo a mesma informação. Aí eu falei, ótimo, eu tenho aprendido muito com ele, acho que todos nós podemos aprender, porque ele está bem alimentado de conteúdo, isso eu posso garantir. Eu, às vezes, como eu escuto conteúdos de saúde mental, às vezes ele vem com toda força em cima de mim, assim, com palavras ou coisas, e aí eu preciso me explicar e ir direcionando, né? Ele já me liberou, ele fala de qualquer assunto comigo, no começo era meio complicado, mas agora, né, que ele já tem uma base de dados minha, ele já vai entendendo que eu não estou aqui querendo, sei lá, né, abordar de forma não educativa os assuntos. Então, ele tem me ajudado muito nisso. Enfim, isso foi só uma observação, uma viagem aqui. Mas vamos lá, né, para a resposta dele. Vamos recuperar minha pergunta aqui, porque eu sei que eu dei uma rodada aqui, mas vamos lá. Eu falei que a versão que ele me deu não estava histórico, porque ele estava presumindo Deus como uma coisa que todo mundo
né, acredita, e não considerando outras formas de explicar, né, de lidar com as coisas inexplicáveis da vida. Eu pedi para ele escrever sem presumir que o leitor é um cristão, até porque ele está usando a palavra Deus, né, em geral, está ali conectado ao cristianismo. Bom, ele falou: sim, peço desculpas pela minha resposta anterior. Entendi a sua colocação e vou tentar abordar a questão de uma forma mais aberta e respeitosa às diferentes visões de mundo. Olha que beleza, gente. Me deu uma lição, que nem eu sou tão elegante quanto ele. Não sou mesmo, estou aprendendo elegância com o ChatGPT. Tanto a história de Daniel na Cova dos Leões como o Salmo 3 apresentam uma mensagem que transcende as questões religiosas, olha ele, e pode ser interpretada de diferentes maneiras. A história de Daniel, por exemplo, pode ser vista como uma representação do poder da coragem e da esperança em momentos de adversidade, independente da fonte da força que a pessoa encontra para superar esses desafios. Gente, olha isso, né? Como ele colocou de forma clara, ele me entendeu, ele entendeu. Independente da fonte da força, isso é íntimo, isso diz respeito à própria pessoa. Pode ser religioso? Claro, pode não ser também. De maneira semelhante, o Salmo 3 pode ser visto como um hino. Nossa, aqui ele foi fundo, né? Eu não diria isso, não. Ele pode ser visto como uma referência à resiliência humana. Essa palavra também é difícil, né? É difícil, tudo isso que diminui a gente é difícil e torna isso uma virtude, né? Se diminuir uma virtude, eu acho bem complicado na religião. E não sou só eu, não, estou acompanhada por alguns filósofos. Então vamos tirar essa palavra, vamos ver, porque também, meu Deus, vai dar uma hora. Vamos lá, vamos mudar isso aqui. Tanto a história de Daniel na Cova dos Leões, como o Salmo 3 apresentam uma mensagem. Não, isso a gente já leu. A história do Daniel pode ser vista como uma representação do poder, da coragem, né? E dependente da fonte da força. Isso eu achei genial, tá de parabéns, ChatGPT. De maneira semelhante, o Salmo 3 pode ser visto como uma força de continuar a própria luta, né? Destacando a importância de não desistir diante das dificuldades, mesmo quando elas parecem insuperáveis. Ele fala da luta contra as pessoas que não estão te apoiando e da necessidade de confiar em si para seguir em frente, ainda que os obstáculos sejam grandes. Dessa forma, podemos entender a história de Daniel e o Salmo 3 como exemplos de pessoas que podem encontrar forças para enfrentar momentos difíceis, seja através da fé em uma força maior, da confiança em si mesmas ou outras formas de lidar com as adversidades. Cada pessoa tem sua própria forma de lidar com as situações desafiadoras. E a interpretação dessas histórias pode variar de acordo com crenças e valores individuais. Bom, gente, sensacional. Só de eu ler tudo, vocês já entenderam que eu gostei. Porque eu não leio tudo, não. Para quem quer ler o que o ChatGPT publicou, falou, é só ver, tá, o vídeo. Eu deixo as duas versões, deixo disponível no podcast e deixo disponível em vídeo também a filmagem da tela, tá bom? Gente, é isso, não tenho que complementar, apenas dizer que a Bíblia e todo o percurso religioso que a gente teve como humanidade, ele é muito rico para a gente entender várias situações que a gente está passando na nossa própria vida. Tão rico que algumas religiões, né, fazem do próprio culto, da própria explicação, da aproximação dos estudos desses textos e dessas histórias, a grande fonte de conteúdo deles, né? E é sensacional, porque essas histórias são sensacionais, provocam várias imagens. Eu com certeza entrei dentro dessa cova, conheci esse rei, só que dessa narração que ele adaptou pra gente. Imagina para quem está lendo a Bíblia e está entendendo alguma coisa, porque a linguagem
de algumas traduções afasta um pouco, mas tem muitas pessoas que vão insistindo ali, vão se acostumando com aquela linguagem, gostam e amam as histórias. As histórias são incríveis. Jesus era um grande contador de histórias, né? Isso poucas pessoas conseguem se descolar de tudo que esses textos e essas histórias foram provocando na mente das pessoas, nos governos dos países, enfim. Tantas coisas giraram em torno disso que a gente se esquece das histórias, do que elas trouxeram para a vida de cada pessoa no seu íntimo e de como aquilo serviu como referência num momento em que a pessoa não tinha referência alguma para nada, né? Independente da crença dela, isso acontece, né? Inclusive com pessoas religiosas. Muitas vezes elas precisam de respostas e vão se reafirmando, né? Acordou, como disse o Daniel, né? Que ele acordava e dormia e olha, acordava de novo. Que ótimo. Então é isso, gente. Um beijo, eu adorei esse assunto. Querem mais passagens? Eu não conhecia, gente, eu sei da minha ignorância, eu não conhecia nem o Salmo 3, eu não vejo ele ser muito citado, nem o Daniel na Cova dos Leões. Se alguém souber de outras histórias, outras coisas não sejam tão conhecidas, para a gente contar aqui do ponto de vista histórico, tá bom? Disso eu não vou abrir mão, e eu topo, tá? Então é isso, eu agradeço também uma tradução da Bíblia que seja possível. Não precisa estar no nível rap, não, né? Tipo com gíria, mas por favor que pelo menos evite algumas palavras e coisas. Será que é possível? A Bíblia, as histórias, só as histórias, tem alguma coisa assim? Eu ia adorar a gente ter acesso às histórias e tal, ia ser muito legal. Um beijo.